de entrar no ar o programa A Bíblia em Foco. Esse programa é um oferecimento da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis. A nossa meta é glorificar a Deus à medida que expomos fielmente a sua palavra. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Apresentação: Pastores Arlan e Arlen. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Olá, caro ouvinte, boa noite a você. Eu sou o pastor Arlan, estamos aqui nos estúdios da FM Vida 104,9. Acabou de entrar no ar o meu, o seu, o nosso programa A Bíblia em Foco. Graças a Deus, é com profusa alegria que voltamos aqui para preludiar mais uma semana aí de pregação da palavra de Deus, de oração, de comunhão cristã. Nós aqui, você aí, e nós juntos focados na palavra do Deus vivo, a palavra de Deus que é viva e eficaz e digna de toda a aceitação. A sua audiência abrilhanta o programa Bíblia em Foco. Você pode permanecer antenado, compartilhar essa programação. A nossa meta não é outra, senão abrir a Bíblia, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto ao seu coração. Quero agora mandar um forte abraço ao reverendo, o pastor Arlen. Ele não está aqui conosco hoje, está cuidando da sua preciosa esposa. Quero mandar saudações calorosas à vossa senhoria, pastor Arlen, à sua digníssima esposa, obreira de valor, diaconisa Jamile, que estão antenados nesse programa. Quero também estender um abraço caloroso à minha família nuclear, a minha adjutora, a diaconisa Weslane Braga, está antenada nesse programa, e o meu precioso filho, Darlan Braga. Graças a Deus, como é bom ter família, como é bom ser apoiado pela família. Estamos aqui investindo algumas horas, chegamos aqui por volta de 21 horas e 40 minutos, saímos aqui 23 horas e alguns minutos, investindo tempo para que você possa, meu caro, ter acesso à palavra de Deus. É um privilégio inenarrável poder ensinar a palavra de Deus. O salmista, no Salmo de número 9, verso 1, ele disse algo digno de nota: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Você percebeu que o salmista, ele está expressando aqui que ele louvaria o Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração, com o centro da sua personalidade. E diz mais: contarei todas as tuas maravilhas. O Senhor Deus é um Deus que faz maravilhas, e essas maravilhas que Deus faz na nossa vida devem ser compartilhadas. Aliás, eu quero compartilhar uma maravilha de Deus com você. Na quinta-feira, você que nos acompanha de forma assídua, você percebeu que nós deixamos aqui uma gravação, aqui algo automático. Você acompanhou, não podemos estar aqui presente. E a minha tia Selma, que diga-se de passagem, está antenada com seu namorado Cláudio, já mandou uma mensagem aqui para nós dizendo: estamos aguardando o programa. Que bênção! Ela me perguntou na quinta-feira: hoje é só hino mesmo? Eu disse: não, minha tia, vai ter só mais um hino e na sequência a pregação da palavra. Ela colocou risos. Ah, é bom ouvir a pregação porque vocês explicam com muita clareza, consigo entender certinho. Isso, minha tia, nos encoraja. Estamos aqui aferrados na palavra de Deus, e ouvir esse seu feedback, esse seu depoimento é muito significativo. Na sexta-feira eu preguei para você o Salmo 1, você se lembra? E depois que finalizou a pregação, uma irmã em Cristo que não quis se identificar, ela deu um grande depoimento. Ela disse: graça e paz, pastor.
sobre o programa hoje. Que maravilha, que bênção a pregação. Eu estava hoje às 18 horas lendo esse Salmo 1 com a minha filha. Ela me perguntou o que significava bem-aventurado. Eu não soube explicar a ela, porque eu realmente não sabia. Agora, ouvindo o programa, o Senhor explicou justamente esse salmo. Ficamos tão alegres, risos. Agora eu consigo explicar a ela com mais exatidão. E acrescentou: e posso viver com mais certeza de que estou indo pelo caminho certo, apesar das adversidades. Deus seja louvado por isso. Que bênção! Isso mostra para nós que deveras, efetivamente, a palavra de Deus é eficaz. Iremos agora ouvir um hino. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, porque logo logo iremos abrir a Bíblia e pregar a você, ao seu lar, à sua família, a palavra do Senhor. Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Glória a Deus. Quero mandar um forte abraço ao nosso irmão Paulo da Rua Pataxós, no Pequi. Não perde um programa. Aliás, ele nos mandou um pequeno áudio que você vai ouvir agora aí. Coloque para nós, Vila. Eu só vou dormir depois que acaba a pregação de vocês. É isso aí, Paulo. Você faz muito bem e nutrir sua alma com o trigo de Deus, a palavra da verdade. Meu caro, como dito anteriormente, eu vou pregar hoje sobre vivendo sob a perspectiva do fim. Considerando os sinais assombrosos e catastróficos que vêm acontecendo, não restam dúvidas de que o fim de todas as coisas está próximo. Contudo, já que o fim está próximo, como o cristão deve viver à luz desse fato? É sobre isso que o texto que iremos expor trata, vivendo sob a perspectiva do fim. Para tanto, eu convido você, meu caro, a abrir a sua Bíblia, seja aí o aplicativo no seu celular. Você que tem acesso à Bíblia física, abra-na, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Lemos assim: indelével, a prevalecente palavra de Deus. Primeira de Pedro 4, versículos 7 ao 11. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Esse é um texto que tem muito a nos ensinar, mas antes de nós explicarmos esse texto, urge a necessidade de nos contextualizarmos. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 60 ao ano 64 depois de Cristo, pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreveu essa carta originalmente aos crentes da diáspora, aos cristãos da dispersão, crentes que estavam espalhados em 5 províncias do Império Romano em virtude da ferrenha perseguição. Naquela época, servir a Cristo era muito difícil. E esses cristãos, para quem Pedro escreve essa carta, estavam padecendo muito. O apóstolo Pedro
logo na abertura da sua carta, ele sinaliza onde estavam os seus leitores. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses irmãos estavam passando por um momento muito desafiador. Eles estavam sofrendo perseguição imperial e calúnia e discriminação social. Agora veja, os irmãos estavam sofrendo perseguição pelo líder do Estado, uma perseguição imperial. Se coloque no lugar desses irmãos amados. O imperador declarar uma perseguição contra o povo de Deus. A situação era triste, mas somado a isso, os cristãos estavam padecendo também calúnia e discriminação social. Os seus concidadãos, que eram gentios pagãos, estavam caluniando, estavam difamando, estavam discriminando os cristãos. Porque nessa época, como dito, servir a Cristo fielmente não significava status, publicidade, fama, como tem sido pregado por aí afora. Não. Nesses dias, servir a Jesus significava dor, sofrimento e até mesmo a morte. Servir a Cristo nesses dias aqui era ter a sua cabeça a prêmio. E isso ajudou o cristianismo no seguinte aspecto: preservou a igreja. As pessoas que se decidiam por Cristo não se decidiam por conveniência, se decidiam porque de fato foram convertidas. Eles estavam cientes do perigo, eles estavam cientes que eles seriam alvo de perseguição. É nesse contexto em que Pedro ele escreve essa missiva, essa carta. Ele escreve para encorajar os cristãos a viver uma vida de testemunho e de submissão a despeito do sofrimento. Aqui no texto referenciado, nosso texto meditativo, o apóstolo Pedro ele continua encorajando os irmãos em face do sofrimento. Ele havia acabado de encorajar os irmãos, dando-lhes o exemplo de Cristo. Cristo sofreu, padeceu, e os irmãos deveriam se encorajar nesse fato. Agora, o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer aos irmãos, já está próximo o fim de todas as coisas. Olha o versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas aqui é o fim da história como nós a conhecemos. Não pense você que a história da humanidade está se desenrolando de forma cíclica. Não! A história da humanidade está caminhando para um fim. E essa expressão fim aqui é usada no grego bíblico, em um Novo Testamento, para fazer referência à vinda de Cristo e do seu reino. Então, quando o apóstolo Pedro diz à sua audiência, já está próximo o fim de todas as coisas, Pedro está dizendo, amados, vocês estão sofrendo, vocês estão padecendo, os dias são maus, vocês estão sofrendo perseguição imperial, calúnia e discriminação social, mas, meus irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro aqui, meu caro, está incentivando os cristãos com a seguinte verdade: Jesus Cristo voltará. E quando Jesus Cristo voltar, todo sofrimento terá fim. O sofrimento da igreja na face da terra tem uma data de validade, terá fim. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo, todo o sofrimento do seu povo terá fim. Talvez você que me ouve agora é um cristão piedoso, consagrado, mas tem sofrido, tem sido talvez perseguido, discriminado, rejeitado, mas eu quero te dizer em alto e bom som, se você é servo de Jesus Cristo,
você é encorajado na noite de hoje com a seguinte verdade: Jesus Cristo voltará, todo sofrimento cessará, as lutas acabarão, não haverá mais dor, enfermidade, choro, pranto, pandemia, epidemia. Jesus voltando, os céus, a igreja, os cristãos serão recompensados. Então veja, Pedro está encorajando a fraternidade e já está próximo o fim de todas as coisas. Eu quero dar uma pausa aqui para refletir com você no seguinte fato: a doutrina cristã, a sã doutrina, principalmente acerca do retorno de Cristo, não é uma verdade estéril, abstrata. Não. A sã doutrina, a verdade bíblica de que Cristo voltará, é uma verdade salutar, é uma verdade cheia de consolação. Essa doutrina cristalina, caríssima, preciosa, é usada pelo apóstolo Pedro para encorajar a igreja sofredora. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, já está próximo o fim de todas as coisas. Jesus Cristo está voltando e todo sofrimento terá fim. A sã doutrina nos leva a uma ação. Tem pessoas que se apegam à promessa bíblica de que Cristo voltará e começam a ser ociosos, preguiçosos, deixam trabalho. Isso aconteceu no primeiro século. Alguns crentes que estavam na cidade de Tessalônica, em virtude da segunda vinda de Cristo, estavam deixando até de trabalhar, já pensou? E queria sobreviver à custa dos irmãos da igreja. Paulo falou, olha, quem não trabalha, que também não coma. Paulo foi incisivo quanto a isso. Ao longo da história, vários movimentos sectários pregaram que Jesus Cristo voltaria, determinaram a data, e Jesus não voltou. Pessoas que deixaram família, trabalho, e como Cristo não voltou, houve tragédias na história da igreja. Pessoas que tiraram as suas próprias vidas. Então vejam, a verdade de que Cristo voltará não deve te levar ao fanatismo, deve te levar a uma postura de vida apropriada. E aqui é curioso ressaltar que alguém poderia fazer a seguinte pergunta: tá bom, pastor Arlan, Jesus Cristo voltará, mas me responda uma coisa: por que os crentes pregam e a Bíblia diz que Jesus vai voltar e já se passou 2000 anos e nada ainda? Pergunta curiosa, não é mesmo? E digna de ponderação. Contudo, é óbvio que muitos fazem essa pergunta de forma sarcástica, com zombaria, depreciando, zombando da veracidade bíblica de que Cristo voltará. E isso o apóstolo Pedro, que escreveu esse texto, ele escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 3 e 4, dizendo: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas, na verdade, Deus não retarda a sua promessa. E se Jesus ainda não voltou, é porque Deus é misericordioso. Eu li para vocês 2 Pedro 3, 3 e 4. Mas no versículo 9, meu caro, Pedro disse: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus não voltou ainda para dar tempo a você, meu caro, se arrepender dos seus pecados. Ele não quer que você se perca, por isso ele não voltou ainda. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina de forma clara e inequívoca que Jesus voltará. Os homens desacreditem ou não, a igreja clama de dia e de noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Jesus mesmo foi quem disse, em João 14, versículos 1, 2 e 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus voltará. Na sua luta, crente, na sua dificuldade, lembre-se, Cristo voltará. Já está próximo o fim de todas as coisas. Só que Pedro, no texto em questão, ele usa a verdade que Cristo voltará não apenas para encorajar os crentes na hora do sofrimento, mas ele usa essa verdade para estabelecer um estilo de vida para o cristão viver. Já que o tempo do fim é chegado, como o cristão deve viver? Curioso isso, não é mesmo? A sã doutrina estabelece para nós um padrão para nós vivermos. Cristo voltará, ponto. Como você deve viver, crente? Aí Pedro passa para nós a maneira com a qual devemos viver. Em primeiro lugar, no versículo 7, Pedro vai mostrar que o crente deve viver com a perspectiva do fim, vivendo em sobriedade e vigilância na oração. Olha o texto. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esse portanto aí é uma conjunção conclusiva, um conectivo que Pedro está empregando aqui para dizer o seguinte, olha, já está próximo o fim de todas as coisas, Cristo voltará, portanto, assim sendo, com efeito, vocês devem ser sóbrios e vigiai em oração. Irmão amado, se você é um crente genuíno, você precisa viver com a perspectiva do retorno de Cristo. Você precisa viver uma vida de sobriedade. A palavra sóbrio aqui é digna de nota. Ela aparece 3 vezes nessa carta. Capítulo 1, versículo 13, está escrito na palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira vez que a palavra sóbrio aparece nessa carta é no capítulo 1, versículo 13. A segunda vez está aqui no nosso texto, 1 Pedro 4, versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. A terceira vez aparece no capítulo 5, versículo 8, onde diz Pedro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pastor Arlan, o que significa ser sóbrio, afinal de contas? Te explica agora. Ser sóbrio aqui é o oposto de ser ébrio, de estar embriagado. Então, Pedro está dizendo que o crente, em face do retorno de Cristo, ele precisa viver uma vida de sobriedade. Ele precisa manter a mente dele sob controle, pensar de forma equilibrada, de forma prudente, de forma sensata. Eu não sei a sua experiência, mas geralmente quando uma pessoa está sofrendo muito, ela tende a ficar desequilibrada. Perde a estribeira, se precipita com palavras, com decisões, não é mesmo? E aqui os irmãos estavam sofrendo, como posto, perseguição terrível, mas os irmãos precisavam manter a cabeça no lugar. Os irmãos precisavam, em face do retorno de Cristo, pensar de forma equilibrada. Eles não poderiam se precipitar. Eu acredito piamente que eu prego para alguém, servo de Deus ou servo do Senhor, que está prestes a se precipitar com palavras ou decisões. Mas, através desse texto, eu quero te dizer, meu caro, minha irmã, você precisa viver
com a perspectiva do retorno de Cristo. E isso implica dizer, isso envolve dizer que você precisa ser sóbrio. Mantenha a cabeça no lugar, não se precipite não. Cuidado com a decisão que você está prestes a tomar. Sede sóbrios. E o texto prossegue. E vigiai em oração. Enquanto ser sóbrio implica ter a mente sob controle, vigiai está com os olhos abertos, atentos. Aí Pedro diz, vigiai em oração. Jesus Cristo voltará. O fim de todas as coisas está próximo. Você precisa, além de ser sóbrio, você precisa vigiar, velar em oração. Deixa eu te perguntar. Você que é servo de Deus, você tem orado? Você tem prezado pela santa prática da oração? A oração é o clamor da alma em direção a Deus. A oração é uma aproximação de uma pessoa a Deus por palavras ou por pensamentos, em público ou em particular. Você precisa orar, meu irmão, principalmente em face do tempo do fim. Cristo voltará. Já está próximo o fim de todas as coisas e você precisa viver assim, cabeça no lugar, mas vigiando em oração. A Bíblia nos ensina que o cristão, a igreja, deve orar. Se não, vejamos. Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O crente deve persistir, deve perseverar na oração. O apóstolo Paulo, na sua carta magna, na sua grande carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele também disse, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, velando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos orar. Colossenses 4, versículo 2 está escrito, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. O povo de Deus precisa voltar à santa prática da oração. O provérbio antigo cristão é verdadeiro, quanto mais oração, mais poder. Se você quer vencer as lutas do dia a dia, as tentações, as dificuldades, você precisa orar. Estamos na reta final da igreja e nós precisamos nos conscientizar da eminência, da relevância da oração. Como se esquecer da famigerada, da conhecida passagem bíblica e clássica quando o assunto é oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, de forma ininterrupta, incessante. O cristão precisa orar em todo o tempo. Mas, pastor, me explique melhor como eu vou orar sem cessar. Tenho o meu trabalho, os meus afazeres, a minha escola. Como funciona isso na prática? Orar sem cessar é manter uma comunhão consciente com Deus em todo o tempo. Você terá os seus momentos para verbalizar, para se ajoelhar, sim. Mas em todo o tempo você mantém-se em comunhão consciente com Deus. Você está antenado, você está conectado ao trono da glória de Deus. Então, vigiai em oração. Então, para a gente não perder o fio da meada, vamos recapitular aqui. Vivendo sob a perspectiva do fim. Como viver em face do retorno de Cristo? Primeiro, sendo sóbrio, cabeça no lugar. Segundo, vigiando em oração. Mas aqui temos um detalhe digno de nota. Vigiar em oração aqui é tanto uma oração constante, mas também uma oração pertinente. Os irmãos, como posto, estavam sofrendo. Não era apenas um cristão que estava sofrendo. Era a fraternidade, a família de Deus sofrendo. E os irmãos deveriam orar não somente por eles mesmos, mas pelos seus irmãos na fé. Deixa eu te perguntar.
Qual é a sua mentalidade acerca do sofrimento? Você é aquele cristão que pensa que só você sofre? Só você padece? Se você pensa assim, meu caro, você está terminantemente errado. Todo o povo de Deus, em todo lugar, em toda época, padece de uma maneira ou de outra. Em João 16:33, disse-lhe Jesus: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o crente na face da terra, ele vai padecer aflições. Então, em vista do retorno de Cristo, você deve orar por você, mas você também precisa orar pelos seus irmãos na fé. Aliás, no capítulo 5 dessa carta em questão, 1 de Pedro, versículo 9, Pedro explicita esse fato. Todo crente sofre, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então guarde isso. Você, meu irmão, não será o último, você não será nem o primeiro nem o último a sofrer por amor a Jesus. Então você deve orar de forma pertinente, não somente por você, mas também pelos seus irmãos na fé. Eu creio indubitavelmente que você se lembra da oração modelo, a oração do Pai Nosso, a oração do discípulo. Cristo nos ensina a orar, e ele diz em Mateus 6:9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Perceba, nesse padrão que Cristo estabelece e que nós precisamos desenvolver a partir desse padrão a nossa oração, Cristo diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Embora você tenha Deus como Pai, se você é cristão, essa oração, esse modelo de oração estabelecido por Jesus, estabelece o seguinte: nós temos uma família, nós temos irmãos, nós temos fraternos, Pai Nosso. O Pai é de todos os cristãos. E quando você for orar, no início da oração você é ensinado a se assemelhar a esse padrão, esse modelo aqui, e se lembrar que você tem irmãos na fé. Você não pode ser egoísta e orar somente por você. Devemos orar Pai Nosso. Na sequência, nos versículos 11 até o versículo 13, na parte inicial, Cristo ele apresenta para nós, em primeiro lugar, 3 pedidos relacionados a Deus e aos seus interesses. Na sequência, ele nos ensina a fazer 3 pedidos específicos voltados para a nossa necessidade. Os pedidos são: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja, não é meu pão, é o pão nosso, porque o cristão ele tem a tarefa, a responsabilidade de orar também pelos seus irmãos na fé. O pão nosso. Mas perdoa-nos as nossas dívidas. O texto não diz, perdoa-me, perdoa-nos as nossas. Ou seja, você precisa orar por você e pelos seus irmãos. Terceiro pedido, final. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Meu caro, se você é cristão, você precisa orar pelos seus irmãos na fé. Então, em primeiro lugar, em face do retorno de Cristo, você deve, em primeiro lugar, manter a cabeça no lugar, sede sóbrios. Em segundo lugar, você deve vigiar em oração, inclusive se lembrando dos seus irmãos na fé. Em terceiro lugar, você precisa amar os seus irmãos na fé. Olha aí o versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Veja bem, nós temos aqui no versículo de número 8 uma obrigação que compete ao cristão que aguarda o retorno de Cristo. Além de ser sóbrio e de vigiar em oração, o cristão deve viver como, já que Cristo está voltando? Amando uns aos outros. Mas não é um amor qualquer, não. O texto diz, tende ardente amor.
Você percebeu isso? É um amor ardente que vem aqui de esticar-se, significando aquilo que nunca falha. É assim que você deve amar os seus fraternos, os seus irmãos na fé. Não é um amor fraco, não. É um amor intenso. É um amor ardente. Um amor que não falha. É um amor que, segundo o texto bíblico, ele é um amor intenso, profundo e fervoroso uns para com os outros. Outro detalhe, é um amor que, segundo o texto, ele é bilateral e não unilateral. Vou explicar para você. O amor unilateral é quando somente uma parte ama. Vamos pensar aí na cena. 2 irmãos cristãos. Uma parte ama, expressa amor, afeição, cuidado, zelo, só que a outra parte não corresponde. Está certo? Claro que não. O texto diz: tende ardente amor uns para com os outros. Ou seja, os 2 lados devem expressar amor. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Perceba, amados, amemo-nos uns aos outros. Aí eu volto à pergunta: você, meu irmão que me ouve agora, minha irmã que me ouve, você preza por esse tipo de amor? Eu estava ensinando mais cedo no curso de pregação e dando alguns exemplos práticos da vida cristã. E eu falei sobre isso. Cristãos que querem ser assistidos, cristãos que querem ser amados, cristãos que querem ser apoiados, mas não querem fazer o mesmo. Pense em um cristão. De repente ele falta o culto por motivo de doença e o irmão liga para ele, dizendo-lhe: irmão, senti muito a sua falta. Esse irmão que ligou, ele investiu tempo para dar assistência, para expressar o amor cristão. E o outro irmão só recebendo. Mas quando esse irmão que está recebendo assistência está sadio, está são, e alguém falta ao culto, eu pergunto: será que ele faz o mesmo? Será que ele liga, dá assistência? Então veja, vivemos em uma época onde muitos cristãos são egoístas. Eles querem receber, eles querem atenção, eles querem assistência, eles querem cuidado, mas não querem fazer isso. O Senhor Jesus, ele nos apresenta o que é chamada regra de ouro. Em Mateus 7, versículo 12, eu vou ler para você, estou aqui desfolhando a Bíblia, para que você seja bem instruído na noite de hoje. Se eu não conseguir terminar o texto hoje, amanhã a gente finaliza. Estamos aqui para expor fielmente a palavra de Deus. Ouça aí Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você deseja o quê? Carinho? Você precisa dar carinho. Você quer o quê? Atenção? Você deve dar atenção. Meu povo, nós precisamos deixar de ser vítimas. Ah, não, porque eu estou desanimado, e ninguém me visita, e ninguém me dá assistência. Eu te pergunto, meu caro, quando você está bem, você dá assistência para alguém? E mesmo se você der assistência e não receber assistência, você está fazendo sua parte. Você está olhando para o texto bíblico que diz: tende ardente amor uns para com os outros. Você está fazendo a sua parte. Mas o que justifica a exortação? Pedro diz, vamos recapitular aqui o texto: mas tende ardente amor uns para com os outros. Por quê? O que justifica essa exortação? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Com isso, Pedro mostra que o amor é intenso em sua manifestação e protetor em sua atitude. Pedro está aplicando a passagem bíblica de Provérbios 10:12.
Isso significa que o verdadeiro amor é capaz de relevar pequenos erros e fraquezas de outros cristãos. Então vamos voltar aqui. Vivendo sob a perspectiva do fim, você deve ser sóbrio, você deve vigiar em oração e você deve amar ardentemente os seus irmãos na fé. Amanhã nós iremos prosseguir para a glória de Deus.